irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Texto para nossa edificação, nosso aprendizado, também para despertamento de caminharmos com o Senhor nessa noite. Romanos, capítulo de número 1. O texto que eu vou ler é um texto bastante pesado, mas gostaria de te convidar a permanecer ligado até o fim, para que o Senhor assim possa ministrar as nossas vidas nessa noite. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, nós lemos assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Assim, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Senhor, manifesta a tua graça no nosso meio nessa noite, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, não só a compreender a tua palavra, mas entender, ó Deus, o quanto ela é necessária para os nossos dias e o quanto ela é poderosa para os nossos dias. Senhor, ajuda-nos não só a compreender, mas tomarmos decisões de andar em obediência ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado e para que nós mesmos, ó Deus, experimentemos cada vez mais a tua boa, poderosa mão nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Ontem à noite, irmãos, nós estávamos com um grupo de jovens da nossa igreja, lá na 5ª Igreja Presbiteriana. E ali, o irmão que trouxe a palavra, trouxe também um vídeo. E nesse vídeo havia 3 perguntas que eram colocadas às pessoas de maneira geral. Qual é a sua visão a respeito de Jesus Cristo? Qual a sua visão do cristão? E qual a sua visão da igreja de Jesus Cristo? E muitos respondiam exatamente da forma com que percebiam as coisas a respeito dessas perguntas. E eu assistindo o vídeo fiquei bem interessado por ver que muita gente consegue enxergar de certa forma em Jesus um personagem da história, personagem bom, alguém que teve bastante interesse em ajudar as pessoas, tinha uma dotação de ser alguém louvável por conta do seu caráter, mas poucos entendiam Jesus ou declaravam Jesus como Filho de Deus, aquele que de fato interfere nesse mundo. A visão sobre a igreja foi, na maioria das respostas que pôde ser mostrada naquele vídeo, uma visão extremamente negativa. E, para se resumir, da maioria das pessoas colocam que a igreja é um grupo de alienados e uma instituição que é movida a arrancar dinheiro das pessoas. E isso eu acho que é algo também que é bastante comum quando você conversa com alguém a respeito de igreja nos nossos dias. E a respeito de cristãos, a resposta foi uma verdadeira salada, porque uns entendiam como pessoas que amavam a Deus, que buscavam estar na presença de Deus. Outros já diziam que eram pessoas que são manipuladas, que é gente que é moldado de acordo com a sua liderança. E trouxe ao meu coração um questionamento, irmãos, a respeito de como nós comunicamos o Evangelho em tamanha situação de variedade, de pensamentos, de gostos. Me lembro de uma jovem no vídeo que manifestava raiva quando falava da igreja. Manifestava, de fato, um sentimento de ojeriza à pessoa de Cristo, porque falava que era uma invenção, não tinha, de fato, esse homem na história. E aos poucos eu fui sendo levado, por conta de olhar aquele vídeo, pensando no contexto que nós temos na nossa caminhada,
ao contexto de Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, no final da década de 50 da nossa era cristã. Paulo escrevendo para uma igreja que estava plantada no meio de um povo extremamente paganizado. Paulo escrevendo para um povo que deveria manifestar o evangelho para pessoas que, nos seus relacionamentos íntimos, não tinham nenhum padrão de sexualidade, mas viviam conforme o seu prazer lhes indicasse que eles deveriam viver. Mais do que até os nossos dias, porque dentro da cultura romana, irmão poderia se deitar com irmã, homem, o pai com o filho e assim por diante. Eles nesse ponto já estavam bem mais perdidos do que nos nossos dias. Paulo escreve para um povo que, por conta da sua grande divindade, no sentido de muitos deuses havia no panteão romano, aquele povo tinha uma divindade para cada coisa do seu tempo e para cada dia do ano, a ponto dos dias da semana serem colocados em nomes de divindades. Paulo escreve para uma igreja que tinha que anunciar o evangelho para pessoas, irmãos, que na realidade eram aqueles que dominavam sobre o chamado povo de Deus. Porque toda a Judéia, o lugar onde Jesus andou, todo aquele estado judeu, na realidade, era servo de Roma, porque o Império Romano dominava sobre todo o mundo conhecido daquela época. Nos nossos estudos de história, você pode ver isso de uma forma mais clara. Como a igreja comunica para um povo assim as realidades do Evangelho. E aí eu gostaria de trazer nessa noite, a partir desse versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, que nós podemos e devemos ter no nosso coração algumas lembranças e devemos ter, irmãos, também o sentimento e o entendimento de que Deus, que é o maior interessado que seja conhecido das pessoas, Ele abre caminhos, Ele nos dá oportunidades para que eu e você possamos comunicar com o mundo que nós temos hoje. Que se você parar e olhar à luz dos dias de Paulo, você vai ver que o mundo nosso hoje ainda traz algumas facilidades para a pregação do Evangelho. Talvez você olhe para os nossos dias, à luz das notícias que você tem, à luz dos estudos que você faz, seja de sociologia, seja de cultura, seja da própria realidade das notícias e pense, puxa, como é difícil falar hoje para as pessoas do Evangelho. Porque na realidade, quando olham para nós, nos colocam numa massa de gente que fala, olha, vocês vão à igreja porque são massa de manobra. E esse era o pensamento de Karl Marx há um tempo atrás. Quando colocam você como cristão, pensam que você talvez seja alguém que seja de um pensamento menor, alguém que é dominado por alguém que está acima de você, tentando usurpar, tentando coagir você a ser um cooperador de algo que não é muito bom. E, no entanto, quando a gente para olhar o texto que nós lemos, irmãos, nós vamos vendo algumas situações que nós precisamos ter muito concretizadas no nosso coração, para que a gente continue olhando firmemente para o Evangelho do Senhor e entendendo que, de fato, esse Evangelho é transformador e pode ser operoso nos nossos dias, tal qual foi nos dias de Paulo, tal qual foi nos dias da Reforma Protestante, tal qual foi nos dias de Karl Marx, tal qual nos nossos dias o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação do homem. Quando olhamos, irmãos, para o texto, gostaria de mostrar para você que Deus pode ser claramente percebido pelas pessoas quando nós olhamos para as coisas criadas. É o que Paulo nos apresenta num primeiro momento aí no versículo de número 20. Ele diz que os atributos, ou seja, as qualidades, aquilo que nós podemos dizer a respeito de quem é Deus, o Criador, esses atributos, mesmo sendo invisíveis, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, o texto diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Hoje pela manhã, nós falamos sobre culto e trouxemos a perspectiva de que o ser humano, ele tem muita clareza para ser um observador das obras de Deus. Talvez, quando você esteja andando no dia a dia da cidade,
olhando como o ser humano é, como as pessoas se comportam, olhando prédios, carros, barulho, muita fumaça. Quando você está numa fila de banco, pensando naquilo que você tem que pagar, e talvez se sentindo oprimido pelo governo, dificilmente você vai pensar, existe um Criador acima de mim. Mas quando você, por exemplo, olhando o Salmo 121, começa a olhar um pouco mais além, um pouco acima, você começa a perceber que o nosso mundo, irmãos, tem coisas muito belas, coisas que são extremamente complexas, situações que nós levaríamos dias aqui para descrever, tamanha a complexidade e tamanha a quantidade de detalhes nas coisas que nós podemos visualizar e nos perguntar como isso surgiu. Você pode olhar para uma cadeia de montanhas, você pode olhar para grandes canais de água, você pode estar extasiado com a beleza dessas coisas, mas é impossível você, admirando um belo pôr do sol, admirando o nascer do sol, admirando um grande campo, olhando para as estrelas à noite, e você não pensar como essas coisas funcionam. Como tudo isso é interligado, como o nosso planeta, que a ciência afirma que é uma das menores coisas nesse universo tão gigantesco, como isso tudo funciona sem que haja alguém por trás. Como pensar, irmãos, numa cadeia alimentar que é extremamente complexa, quando você pensa num ser microscópico que pode ser um fatal na vida de alguém como eu ou como você, ou como você pensa em uma coisa microscópica que na realidade está ligada numa grande cadeia que vai até os maiores seres, e tudo isso de uma forma que você vê que é lógica, que é inteligível, que tem um relacionamento de uma coisa com outra. Haja vista você ver que hoje o homem é tão preocupado com o meio ambiente e em trazer algum tipo de desequilíbrio. Hoje nós temos a condição de ver que às vezes um ato tão pequeno como queimar uma mata pode gerar um grande distúrbio num ecossistema. Como pensar que tudo isso não está ligado ou funcionando ou sendo mantido por alguém muito mais poderoso que isso? É claro que as pessoas têm hoje a coragem, muitas vezes, de dizerem, não creio nisso. E até mesmo quando dizem não creio nisso, estão demonstrando um tipo de fé. Fé em si mesmas, fé no seu conhecimento, fé em entender talvez de uma forma que aquilo tudo ali funcione de uma forma mecânica, sem nada que faça aquilo ali ser mantido assim. Mas o fato é que quando a gente vai se aproximando até mesmo desses tipos de afirmações, a gente vai vendo que elas trazem tamanhos desafios para que sejam críveis. E como diz um teólogo famoso, é preciso muito mais fé para crer que as coisas se desenvolvem de uma forma sem nenhuma atuação externa. É preciso mais fé para você acreditar que um Fusca daqui a 50 milhões de anos vai se tornar uma Ferrari, porque o princípio é esse. Sem que ninguém coloque a mão, sem que ninguém interaja com o material, ele vai evoluir para aquilo ali. É mais fé para isso do que você de fato crer que alguém externo manipula e faz com que cada situação que nós vemos tenha o seu foco, o seu objetivo, o seu desenvolvimento, a sua interação com tantos outros sistemas. Mas é interessante você pensar que um apóstolo, quando escreve esse texto, ele não tinha tantos recursos como nós temos hoje para perceber essas coisas. Na realidade, Paulo era um grande estudioso à sua época, nos seus dias. Paulo era alguém que dominava as ciências dos seus tempos, basicamente as ciências da religião, as ciências da sociologia, a ciência das coisas militares da sua época, já que ele era um membro do Sinédrio. No entanto, irmãos, Paulo não está se apoiando apenas naquilo que ele observava, mas Paulo possuía a revelação do Senhor para mostrar para nós que Deus propositadamente coloca a natureza ao nosso redor para que nós venhamos a perceber que
podemos reconhecer a sua manifestação e a sua graça. Talvez alguém possa perguntar para você, olha, me prova que Deus existe. E eu gostaria nessa hora, não é um momento de comunhão, mas eu gostaria de convidar você para olhar para quem está aí do seu lado. Essa é a maior prova de que Deus existe. Se eu tivesse um espelho, eu ia dizer para você assim, olha você no espelho. Você é talvez a maior prova de que Deus existe. Você sabe por quê? Se você conversar com alguns dos irmãos aqui que lidam com computação, eles vão dizer para você que talvez o computador mais avançado que exista hoje é capaz de fazer talvez bilhões, e se eu fosse chutar um número maior, talvez 1 trilhão de operações por segundo. Mas o computador mais avançado que já foi feito até hoje, ele é incapaz de chegar perto da capacidade que você tem dentro da sua mente. Aquilo que a ciência fez de mais poderoso até hoje é incapaz de se chegar àquilo que você tem dentro da sua mente, que controla a sua visão, que manifesta as cores como você vê, que faz com que você tenha paladar e possa dizer tal coisa é saborosa e tal coisa não é, que faz com que você sinta o perfume de alguém e se encante quando você cheira a pessoa que você ama e diz que coisa boa, que faz com que você possa tocar alguma coisa e perceber e manifestar isso aqui é liso e eu posso perceber que o som não se propaga de tal e tal forma. Tudo isso a sua mente, o seu corpo é capaz de elaborar. E nenhuma máquina até hoje conseguiu, por exemplo, provar um bife com batata frita e dizer é mais salgado que o de carne. Parece tão simples, não é verdade? Parece tão bobo, mas é a realidade. Parece tão óbvio, parece tão rasteiro. Mas irmãos, percebendo essas coisas, e aí quando você quer complicar, você começa a pensar quantas operações o seu cérebro consegue fazer no mesmo segundo. Muitas vezes nós usamos alguns elementos, por exemplo, as pessoas dizem e mostram fotos, um painel de avião extremamente complexo. Ali tudo tem que ser controlado para aquele negócio voar. No entanto, quem concebeu aquilo ali foi exatamente alguém dotado por Deus para fazer aquilo ali. Quando nós vemos o poder do ser humano em fazer tantas coisas, nós somos tentados a tirar os nossos olhos de quem fez o ser humano para nos agarrarmos no próprio ser humano. Essa é a visão do ateu. Ele idolatra a si mesmo, sua mente, sua sabedoria. E embora ele seja um sábio até certo momento, embora ele seja capaz de trazer grandes elucubrações, muitas meditações, coisas muito boas que nos ajudam a conviver nos nossos dias, ele seja uma pessoa dotada na realidade. Ele é alguém até certo ponto míope, porque ele não consegue enxergar quem está acima dele. Mas Paulo diz no versículo 18, aquilo que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Irmãos, quando olhamos para as coisas à nossa volta, nós precisamos ter em mente que Deus deixou um cenário pronto para que o homem, sendo um ser inteligente, o homem sendo um ser que é capaz, Deus não nos deixou, irmãos, numa nuvem de escuridão. Ao contrário, Deus nos honrou colocando sobre nós uma inteligência absurda, para que nós pudéssemos entender que acima de nós está a mão do Senhor. Deus, quando te fez, Ele olhou para você e fez alguém dotado de sabedoria, de entendimento, de um olhar que fosse capaz de perceber a mão de Deus sobre si.
Interessante, irmãos, porque isso é apenas uma observação da natureza em si. Uma observação nossa. O Salmo 19, que foi lido no início desse texto, eu pedi ao pastor Eloy que fosse feita essa leitura. Ele fala nos seus 6 primeiros versículos que os céus proclamam a glória de Deus. Se eles proclamam, e a gente vê, lendo o restante do texto, não há som entre eles, não há nenhuma palavra, mas eles anunciam que há um Criador por conta disso. Um dia discursa outro dia, novamente há uma palavra sendo trazida. E o texto diz, não há som, não há linguagem, mas eles demonstram que há alguém por trás. Mas o que o versículo diz, irmãos, ainda no versículo 20, no meio do versículo você vai ler assim: tudo isso que nós lemos, os atributos, o poder, tudo isso claramente é reconhecido, e no seu texto tem entre vírgulas a frase, desde o quê? O princípio do mundo. Aqui, irmãos, nós vamos dar um passo entendendo que Deus não apenas deixou para nós a possibilidade de observação e de identificação da sua graça nas coisas criadas, mas Deus também manifesta a sua comunicação ao longo da história. A revelação do Senhor, desde o primeiro casal até os nossos dias, progressivamente vem sendo ampliada. E aí, irmãos, nós podemos ter toda a tranquilidade de afirmar hoje que nós conhecemos muito mais do que Adão. Eu e você conhecemos muito mais do que Moisés. Eu e você conhecemos muito mais até que o próprio apóstolo Paulo que escreve esse texto. Porque ao longo da história, Deus, num primeiro momento, num tempo em que o homem não tinha comunicação ainda elaborada, num tempo em que ainda não havia uma Bíblia para ser lida, num tempo em que as pessoas não iam para a escola, Deus se manifestava pessoalmente ao homem. Havia um tempo em que o Senhor falava diretamente com o ser humano. Nós vimos isso hoje de manhã e você pode ler claramente, por exemplo, em Gênesis, quando diz que o Senhor vinha na viração do dia para falar com os seus criados. Nós vemos isso, irmãos, quando o Senhor se manifesta a Josué falando, eu estou contigo dentro dessa batalha, você virá vencer porque eu sou o Senhor de todas as coisas. São as chamadas teofanias, onde o Senhor traz a sua vida, a sua presença para ser demonstrada ao ser humano. E ao longo da história isso vem caminhando até os dias de Moisés, quando o Senhor agora, a partir do capítulo 34 de Êxodo, ele diz, você agora vai escrever tudo aquilo que eu tenho te dito. E além da teofania, o Senhor então começa a demonstrar de forma escrita que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele está presente e o homem pode ter acesso à sua presença, o homem pode chegar até Ele à medida em que percebe nas coisas criadas, mas à medida também que vai conhecendo aquilo que Deus deixou registrado, para que nós não precisássemos hoje ser enganados ou viver enganando, elucubrando, tateando, buscando alguma coisa, mas o Senhor ao longo da história tem manifestado a sua existência, os seus atributos e o seu grande poder no nosso meio. Eu não estou falando, irmãos, ainda de uma questão de salvação, eu estou dizendo que é perfeitamente fácil para um homem natural perceber que há o Criador. Antes de eu começar a leitura, eu disse, o texto é muito duro, porque o contexto dessa caminhada nossa aqui é que Paulo está dizendo para os seus primeiros ouvintes, olha, vocês precisam entender e avisar ao povo de Roma que o Senhor está irado, o Senhor está distante, o Senhor não tem se manifestado, porque Ele tem se dado a conhecer, mas os homens não estão atribuindo ao Senhor a glória que é devida. Nos nossos dias, irmãos, muitas vezes, ao invés da igreja ser aquela que marcha para dentro do mundo dizendo Deus tem algo que precisa ser resolvido entre nós. Na realidade, irmãos, nós estamos sofrendo o processo inverso. Aí o mundo tem acuado a igreja, o mundo tem pressionado a igreja, o mundo tem apontado o seu dedo para a igreja e tem dito, vocês não têm falado a verdade sobre Deus.
E na realidade, irmãos, nós vamos vendo que isso tem se tornado possível porque o povo de Deus muitas vezes não tem conhecido o seu Deus. O povo de Deus diz: eu amo Jesus, mas não pratico o que Jesus mandou. Eu sei das coisas, mas eu não tenho feito. Talvez porque eu tenha outros interesses, talvez porque eu tenha outra coisa na minha mente. Mas a realidade, irmãos, é que o mundo tem nos acuado. E hoje eu quero chamar a sua atenção para que você se desperte, se levante, saia do lugar de onde você tem estado até agora e comece a dizer para esse mundo: pera, as coisas não são assim. Você pode acusar, você pode até mesmo desprezar, mas a realidade é que um dia você vai ter que se encontrar com Deus de fato. E nesse dia é bom você estar preparado, porque o Senhor não vai dizer que você é inocente, que você não sabia, que você era café com leite, que você estava num outro momento da sua vida, que você estava em crise. O Senhor jamais vai deixar você dizer isso. Porque o Senhor se manifestou, o Senhor deixou muito claro que Ele está presente desde o princípio do mundo. Quando o tempo passa depois de Moisés, o Senhor levanta os chamados profetas. Cada um dos profetas anunciava a palavra do Senhor para o povo de Israel. Cada um dos profetas era responsável por trazer aquele povo: veja, aquele Deus que falou desde o princípio conosco, que falou com Adão, que falou com Noé, aquele Deus que se manifestou a Abraão, que o chamou para ser diferente, aquele Deus que agiu com poder em tantas situações, Ele ainda está no nosso meio, mas nós não temos agido bem diante dele. Cada profeta levantado, meu irmão, minha irmã, era alguém que era responsável por ser o espalhamontinho de Israel. Enquanto as pessoas se divertiam, caíam já na idolatria, faziam alianças com o mundo, chegava o tal profeta para falar: para! E alguns, como Jeremias, experimentaram na pele as pessoas dizerem: vem o chato. Jeremias lançado num poço por parentes seus. Alguns, como Isaías, a tradição diz que foram cerrados ao meio. Porque disseram para o povo: veja, Deus não está feliz com essa situação. E o Senhor, através das suas teofanias, através da sua palavra que era registrada à medida que o tempo passava, o Senhor, através dos seus profetas, o Senhor ia se revelando e falando com as pessoas que Ele ainda estava oferecendo salvação para as vidas. Era preciso arrependimento, era preciso mudança de comportamento, era preciso mudança de coração, mas Deus estava ali para mudá-los. Irmãos, quando nós chegamos então ao final desse versículo 20, nós chegamos a uma conclusão muito dura que Paulo traz para os seus dias e para os nossos dias. E eu quero usar essa frase de duas maneiras. A primeira é como o texto está descrevendo. Ele diz: tais homens são por conta disso, ou seja, apesar de todas as revelações que houveram, nada disso os mudou, eles são por isso indesculpáveis, ou seja, eles jamais poderão dizer: ninguém me avisou. Eles jamais poderão dizer: Senhor, quando que eu não percebi isso? Eles jamais vão poder dizer: mas olha, a igreja era assim, a igreja é assado. Não importa, o Senhor deixou a sua revelação geral. Por isso você não pode dar desculpa. Por isso você não pode dar um migué. Por isso você não pode enrolar. Por isso você não pode dizer: Senhor, eu nem estava lá. Tais homens são indesculpáveis. Essa é a primeira questão do texto. Mas a segunda, irmãos, é o que eu quero trazer para nós. Nós podemos dizer para as pessoas exatamente que, embora não haja desculpa para se colocar diante de Deus, há uma possibilidade de se retornar ao Senhor e ver a sua vida transformada. As coisas não precisam acabar assim.
As coisas não devem culminar com o fato de eu entender que Deus está se revelando e eu me acuar ou eu não fazer nada. Na realidade, o que eu preciso é entender essa mensagem para dizer para as pessoas: veja, Deus tem se manifestado desde o início da história e hoje o Senhor está se manifestando a você como? Através de mim que estou falando, como? Através de você quando fala para um amigo seu na escola, no trabalho, na vizinhança. O Senhor se manifesta hoje através de nós, através da palavra dEle, que vai, irmãos, de uma forma a se unir à revelação geral, oferecer graça e transformação para aqueles que estão questionando as suas vidas. E aqui eu quero trazer para nós, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo fala antes desse texto, para que isso venha ao nosso coração. Veja comigo o versículo 16 e o versículo 17 desse capítulo. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, não me envergonho. Eu não posso me envergonhar disso. E por que eu não posso me envergonhar? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. Irmãos, a revelação geral, por si só, ela não leva o homem a ser salvo. Esse é o ponto. Ela faz com que ninguém possa se desculpar diante de Deus. Mas Deus, irmãos, na sua graça, e usando a você, que é o maior sinal da presença dEle, Deus te dá a condição de dizer para as pessoas exatamente como eu disse para você nesse momento. Você pode chegar para um incrédulo, para um ateu, para alguém que professa qualquer outro tipo de fé e dizer para essa pessoa: olha, o maior sinal de que Deus existe e o maior sinal de que Deus derrama a sua graça é a sua própria vida, é você mesmo. Porque você sendo tão complexo, você pode perceber que há alguém muito mais poderoso. Mas eu gostaria de te dizer que esse alguém que é totalmente mais poderoso que nós, ele entrou na minha vida e pode entrar na sua vida também através daquilo que nós chamamos de o Evangelho. E eu posso então contar a vinda de Jesus Cristo para alguém, mostrando que Jesus é o ápice da revelação de Deus. Ele é tudo aquilo que os profetas falaram. Ele é tudo aquilo, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que Ele de fato é. Ele é a plenitude de Deus no nosso meio. Ele é aquele que veio para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Ele é aquele, irmãos, para quem não tem começo e nem tem fim, porque Ele é eterno. Ele é totalmente poderoso, porque Ele não só envergonhou os poderes das trevas na cruz, como Ele pisou na cabeça de Satanás pela eternidade. E mais ainda, irmãos, Jesus, sendo tudo isso, Ele nos mostra que está conosco à medida que nós compartilhamos essa fé com as pessoas. Não sou eu que tenho que te convencer. Não é você que tem que convencer alguém. Na realidade, você precisa entender que você não pode nem deve se envergonhar desse evangelho, porque é Ele que é o poder de Deus, ou seja, à medida que eu falo, o Espírito Santo age. À medida que eu testemunho, ainda que eu seja zombado, ainda que alguém diga crentinho bobo, alguém te diga qualquer palavra que vá te diminuir, na realidade o poder de Deus está sendo manifesto naquela vida. E é Deus mesmo quem vai agir naquela vida. As pessoas são indesculpáveis porque, na realidade, quando nós entendemos que a revelação geral, as coisas que foram criadas, e quando nós entendemos a revelação especial, a palavra de Deus que fala de salvação e a vida daqueles que pregam o evangelho, quando essas duas coisas se juntam, o evangelho está sendo algo transformador na vida de alguém. Paulo continua, versículo 16. É para a salvação daquele que crê. Primeiro daquele para quem o Senhor veio se manifestando, mas depois para aquele que o evangelho foi enviado a ser pregado, judeu e grego. E aí ele diz, visto que a justiça de Deus se revela aonde, irmãos? Quando nós pregamos, Deus está revelando a sua justiça. O evangelho é pregado para salvação.
Mas quando ele é desprezado, ele também traz a condenação daquele que ouve. O Evangelho, a justiça do Senhor se revela nele, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Volta para o versículo 20. Nessa noite, quando nós estamos falando, irmãos, de olhar para os nossos dias e das percepções que as pessoas têm a respeito da igreja, do cristão, do próprio Jesus, na realidade, nós podemos muitas vezes ficar chocados com o que nós temos visto nesses nossos dias. Nós podemos ficar assustados com o que o homem é capaz de fazer. Porque sendo alguém tão especial, sendo alguém tão capaz, o ser humano é capaz das maiores brutalidades, como a gente vê nas televisões nos nossos dias. Tudo isso pode nos levar a raciocinar e levar uma pessoa a perceber que se ela quiser andar sozinha pela vida, o que ela vai encontrar é o que o homem tem dado a ela. Mas se ela quiser parar e pensar, ela vai ver que o Deus eterno ainda está estendendo a mão para ela, mesmo no meio de tanta confusão quanto nos nossos dias. Quando Paulo começa a escrever os demais capítulos de Romanos, nós vamos vendo que ele, em primeiro lugar, tocou na questão de uma coisa dura, que é o pecado, para que as pessoas percebessem que, de fato, por elas mesmas, elas não conseguem aquilo que elas mais querem, que é vida de verdade. E Paulo vai dizer que depois do pecado, precisa haver salvação, e depois santificação, e depois a cada dia uma vida prática que reflita essas coisas. Mas hoje eu gostaria de parar aqui para que nós possamos entender, irmãos, que a mensagem que eu e você precisamos ter muito clara no nosso coração é que o homem dos nossos dias, ele não é alguém inocente. Ele não é alguém que possa se desculpar de alguma coisa. Mas na realidade, o homem dos nossos dias está mergulhado no seu pecado. Ele está mergulhado nos seus próprios interesses, na sua própria culpabilidade. E só quem pode resolver essa questão é um encontro genuíno com Jesus Cristo, o Filho poderoso do Senhor. Isso vai nos levar a duas coisas. E aqui eu quero concluir. A primeira delas é como aqueles que conhecem Jesus têm falado do Senhor para as pessoas. Eu creio, irmãos, que nós temos vivido no tempo em que os verdadeiros evangélicos precisam não só conhecer mesmo a palavra de Deus, como precisam se levantar como guerreiros do Senhor nesses nossos dias. Gente que ora pelo mundo com a intenção de ver a graça de Deus sendo manifesta. Os crentes falam tanto em amor, e isso é muito bom. Os crentes falam tanto em bênçãos, e isso também é muito bom. Mas os crentes precisam também aprender a comunicar que Deus é justiça. E precisam aprender a comunicar, irmãos, que a ampulheta está cada vez descendo mais no tempo. O tempo tem fim. E eu e você precisamos ter autoridade no Senhor para levar essa palavra adiante. Ainda que a gente seja um espalha-montinho no meio das nossas conversas. Essa é a primeira implicação, e eu estou falando para você que conheceu Jesus, confessa Jesus, diz que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, mas muitas vezes você se omite diante da pressão de alguém que te afirma que ser crente é ser bobo, que esse negócio de Deus não existe, e você às vezes está no meio de um grupo que não conhece o Senhor, e muitas vezes você tem afinado ao invés de dizer, peraí. Quando você olha para toda essa natureza, você acha que aquilo ali veio do nada, que não vida pode gerar vida. Você acha que tudo isso que está no universo, cada planeta numa elipse tão perfeita, será que aquilo ali veio do nada?
Eu quero ter uma conversa diferente com você. Mas a segunda implicação do texto, eu quero trazer para você que de repente tem falado sobre Jesus. Tem andado com gente que fala sobre Jesus. Mas você mesmo talvez ainda não tenha fechado uma questão de andar verdadeiramente com Jesus. E eu queria encerrar essa palavra falando para você que o Senhor ainda está com suas mãos estendidas para salvar aquele que vai até Ele. O texto que eu disse para os irmãos é um texto muito duro, não há desculpas para fugir do Senhor. Mas a coisa mais linda do Evangelho é que a pessoa pode estar completamente baleada, totalmente arrebentada, mas o Senhor é totalmente poderoso para reconstruir a nossa vida e dizer, vamos recomeçar. Vamos começar uma nova caminhada. O Senhor é poderoso para pegar você e despedaçar o teu coração desses montes de coisas que você tem carregado. E Deus pode fazer um coração novo, te dar um novo sentido para a vida e dizer, vamos caminhar agora para a eternidade. Eu com você e você comigo. Eu como seu Senhor e você como meu filho, meu amado, meu querido. E eu queria encerrar essa palavra orando por você. Talvez você esteja andando apenas com a correnteza. Talvez você entre e saia da igreja sem perceber de fato quem é Jesus e o que Ele fez por você naquela cruz. As dores que Ele passou, a morte que Ele teve que enfrentar e a ressurreição que só Ele foi capaz de conseguir. O Senhor nos faz um convite nessa noite, para que nós entendamos que mesmo em meio a palavras duras, Ele continua estendendo a sua mão. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e baixar a sua fronte. Eu quero orar por você que nessa noite está entendendo que precisa de fato andar mais perto do Senhor. Conhecer esse Deus de verdade. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem mesmo para você levantar uma das suas mãos. Eu apenas vou orar. Porque eu creio que aquilo que nós lemos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, isso é uma realidade nessa noite aqui entre nós. E eu quero orar te pedindo a Deus que se manifeste a você. Eu quero orar pedindo a Deus que você de fato possa olhar e perceber o Senhor agindo nas grandes coisas e nas pequenas coisas dessa natureza. E percebendo que Deus tem falado ao longo da história. Deus usou as suas aparições, profetas, e Deus continua usando a sua palavra e os pregadores da palavra para dizer que você tem oportunidade. Mas que essa oportunidade uma hora vai passar. Não brinque com o Senhor. Pense um pouco sobre a sua vida e eu vou orar logo em seguida. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, Deus. E louvado seja o Senhor, ó Deus, porque é ela quem nos fala. É ela, ó Deus, quem nos mostra que o Senhor, ó Deus, está presente nesse mundo ainda. Senhor, a despeito de tanta loucura que a gente tem visto nos nossos dias, as pessoas, ó Deus, já não sabem mais a sua identidade. E elas, ó Deus, à medida que gostam de uma coisa ou de outra, elas se definem pelo que elas gostam e não pelo que elas são de fato. Ó Deus, o nosso mundo tem sido um mundo tão violento, Pai. Bebês são mortos hoje em dia por balas perdidas.
Ó Deus, o nosso mundo é um mundo onde as pessoas roubam, assaltam e matam para que elas possam desfrutar de prazer, ainda que esse prazer venha decorrente da morte de alguém. Deus, o nosso mundo é um mundo onde as nações, ó Deus, querem dominar umas às outras. Mas, ó Deus, esse é o mundo que o Senhor ainda está agindo nele. Esse é o tempo, ó Deus, em que o Senhor ainda estende a tua mão. Esse é o tempo, ó Deus, em que o Senhor ainda nos diz que se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Esse é o tempo, ó Deus, que o Senhor nos diz através do próprio apóstolo Paulo, que se com a tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. E eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja realmente trabalhando na vida desse ou dessa, ó Deus, que entende a tua palavra, que tem o seu ouvido aberto pelo teu Santo Espírito nessa hora, que tem o seu coração, ó Deus, se questionando, querendo dar um passo de fé, querendo ter a sua vida mudada e um encontro genuíno contigo. Eu venho te pedir, Senhor, que nessa hora o teu Santo Espírito esteja a operar, ó Deus. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor mude a história desse homem e dessa mulher. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja realmente trazendo a realidade de um compromisso genuíno contigo. E de uma história, ó Deus, que pode começar hoje a ser uma história linda de vida com o Senhor. A despeito, ó Deus, de tantas crises que nós passamos nesse mundo, nós podemos recomeçar uma história ouvindo a tua voz, Pai. E, ó Deus, eu venho orar, ó Deus, te pedindo que o Senhor tome essa vida nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar de tal sorte, ó Deus, que nossos pensamentos, nossas emoções, ó Deus, as nossas impressões, tudo isso seja cativo ao poder do Senhor e as vidas sejam transformadas, ó Deus. Senhor, eu quero orar ainda pela nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse lugar nós temos visto muitos irmãos que têm, ó Deus, obedecido a Ti, têm desenvolvido uma caminhada de fé, uma caminhada de esperança. Ó Deus, eu te louvo porque aqui nesse lugar muitos irmãos, ó Deus, têm testemunhado que são servos do Senhor, ó Deus, crentes em Jesus. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nessa noite nos acrescente, ó Deus, a autoridade para nós de fato, ó Deus, combatermos os poderes desse mundo, Pai. A autoridade, ó Deus, para a despeito, ó Deus, de simpatia ou antipatia, nós nos levantarmos em autoridade no Senhor para proclamar que o Senhor está vivo e reina, que o Senhor age, que o Senhor transforma e que o Evangelho, ó Deus, é a porta que nós temos para uma eternidade de glória e de felicidade. Deus, capacita a tua igreja nessa noite, eu te peço. Senhor, trabalha conosco para que nós deixemos aquelas coisas pequenas de lado e avancemos no teu reino, Senhor Deus. Amando a tua palavra e amando esse mundo, ó Deus, a tal ponto de poder confrontá-lo com a mensagem do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, na nossa própria sorte, ao nosso próprio medo, Deus, à nossa própria timidez. Mas concede, ó Deus, à tua igreja a autoridade para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Que nele não há sombra, não há dúvida, não há nada que nos impeça de enxergar que ele é o Senhor do universo. Que ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso que morreu numa cruz por nós e vai vir julgar, ó Deus, a todos nós no último dia. Senhor, dá-nos essa autoridade, Pai, e nos ensine a viver verdadeiramente um evangelho, Senhor Deus, que proclama a plenos pulmões, que é salvação ainda possível na vida daquele que crê. Ó Deus, continua manifestando tua graça entre nós. Senhor, eu continuo orando, Pai, te pedindo para que a tua palavra que foi pregada continue, ó Deus, sendo ruminada, desenvolvida, trabalhada na nossa alma, Senhor. E que para a glória do Senhor nós possamos responder em obediência a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor esteja também abençoando-nos, ó Deus, nasquelas lutas nossas diárias, nas dificuldades que nós passamos, que o Senhor continue manifestando a tua graça e teu cuidado. Eu oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.